O universo em desencanto. Imunização racional. A verdadeira origem da humanidade. Energia racional. 723, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto. A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. 723, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a vida do animal irracional. Depois, vão se transformar para o astral térreo. Vão ser verdadeiros Exus. Vão meter o garfão nesses materialistas que pensam que a vida é nascer, sofrer e morrer, e resumem a vida nisso. Não sabem que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmos se destrói. E está exposta a todas as doenças que existem. Gripe, reumatismo, AIDS, leucemia, o câncer. Os materialistas pensam que são eternos, que a vida é esta mesmo. E cada povo inventou o seu Deus. Inventaram o Buda, o Alá, inventaram o Maomé, inventaram o Jeová. Cada povo criou seu Deus. E cada povo criou sua Bíblia. Tudo porque terminou a fase do pensamento, e por ter terminado a fase do pensamento em 1935, e todos os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência, e as guerras não cessam, estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Essa é a fase em que estão todos passando. Salve-se quem puder e se puder. A era do fogo. E todos são doentes, porque são um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmos se destrói. Todos são doentes. Os velhos, então, aparecem todas as doenças, reumatismo, gripe. Nos velhos aparece tudo quanto é doença, pagando as extravagâncias do passado. A fase do pensamento terminou em 1935 e com o pensamento ninguém resolve mais nada. E não sentiram a mudança dessa fase, dessas energias, por viver artificialmente. E quem vive artificialmente, vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças dessas energias. Dantes, quem governava a natureza, era a energia elétrica e magnética. E as coisas iam muito bem. Hoje, quem está governando a natureza é a energia racional, para desmaterializar o habitante do mundo racional
que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. Hoje está tudo muito caro. É porque terminou a fase do pensamento. As duas energias, elétrica e magnética, os feitos delas vão todos desaparecer, porque terminou a fase do pensamento em 1935. E os feitos e tudo que foi feito pela energia elétrica e magnética está a caminho da falência. Com o tempo vai falir tudo. E a inflação aí está, prejudicando a humanidade, e por isso está tudo muito caro. Está tudo por hora da morte. Ninguém pode mais pensar. Tenha que raciocinar, porque está aí a energia racional desmaterializando a glândula pineal, que está materializada no istmo do mesencéfalo. Com o pensamento, ninguém resolve mais nada, porque o pensamento entrou em falência. A falência do pensamento, porque terminou a sua fase em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está aí, essa mortandade no mundo inteiro. Desastre de avião, desastre de trem, desastre de automóvel, morre muita gente nesses desastres todos. E o mundo está na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e vão voltar para o mundo de sua raça. Vão ser corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade para levar para o seu verdadeiro estado natural, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim toda a humanidade para, depois de bem preparada, levar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito pela energia elétrica para dar uma chuva de pau nos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Por isso, se o pensador tiver de fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Como muitos que vão viajar perdem a vida em vários desastres de automóvel, desastre de trem, desastres de avião. Se o pensamento fosse amigo do pensador, avisaria o pensador. E o mundo atravessa por horas negras, horas de trevas, mas vão sair disso, porque vão todos, com o desenvolvimento do raciocínio, todos vão parar no seu verdadeiro legítimo lugar, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Está se passando 3 doenças naturais da natureza: a leucemia, o câncer e o AIDS. E o mundo atravessa essas horas difíceis, horas de desespero, de desemprego, são horas difíceis. E a fome, se houvesse a verdadeira fraternidade, não existiria fome no mundo. E o mundo caminha para o seu fim.
E há milhões de milênios que vem a natureza com pena dessa deformação e transformação, vem preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando toda a humanidade para, depois de bem preparada, levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E por ter terminado a fase do pensamento, em 1935, o pensador perdeu o direito de viver, porque terminou a fase. E no Rio Grande do Sul, houve uma grande seca, e agora, com as transformações da natureza, está caindo geada. E no Pantanal do Mato Grosso, houve uma grande seca, em que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E em Cuiabá, chuvas demais. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E acabam voltando, porque vão estudar a cultura racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E doenças de todos os tipos, de todas as formas, de todos os jeitos, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, e todos nasceram do chão. E há milhões de milênios que vêm morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para levar todos para o seu estado natural. Depois de prontos, vão voltar a ser um corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar para a vida do animal irracional. Depois vão se transformar para o astral térreo. Vão ser todos Exus, com o garfão na mão, acordar esses materialistas, porque o materialista resume a vida da seguinte forma: nascer, sofrer e morrer. Já nasce condenado à morte, porque está fora do seu verdadeiro estado natural. No mundo racional não há morte. Todos são corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Morte é aqui, nessa deformação e transformação racional, porque ninguém sabe o porquê assim é, e o porquê todos assim são. De onde vieram e para onde vão, e nem para onde irão, nem de onde são. São de onde? São do primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, para que todos conheçam o mundo de sua raça e saibam como voltar para ele, para ser um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E aí estão os sequestros e o terrorismo em todo lugar do mundo. E a mortandade feita por esses terroristas é muito grande, porque seca o pensamento e a pessoa não sabe mais o que faz, porque está com o pensamento seco, não sente mais o que faz. E é por isso que a vida tem solução definida e definitiva, com provas e comprovações positivas. E a coisa no mundo inteiro está preta,
porque todos estão em trevas, não sabem o que está se passando, não sabem que o verdadeiro Deus está na terra, que é, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Não sabem que o verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, esse que é o verdadeiro Deus. E o mundo atravessa as horas mais críticas de sua história, porque está tudo muito caro. Se um assalariado quer comprar uma caixa grande de Natal, não pode, porque o salário não dá. E em Cuiabá, muita gente desabrigada. E aqui no Rio, com as chuvas, muita gente desabrigada, muita gente sem casa, não tem aonde morar, perderam tudo nas enchentes. Esse é o mundo dos materialistas, que fizeram empréstimos a várias nações do mundo e estão cobrando juros muito altos. E a mortandade do mundo inteiro está muito grande, porque existe muito desastre. E mesmo porque o pensador perdeu o direito de viver. E é por isso que está aí essa grande mortandade de desastre no mundo inteiro. Desastres de avião, desastre de trem, desastre de automóvel, porque perderam o direito de viver. E é por isso que está aí, essa infinidade de desastres no mundo inteiro, matando a população. Quem está com os livros nas mãos, não acontece nada disso, porque está ligado à energia racional e tem a proteção do mundo racional. Está ligado à natureza, ligado por ela, orientado por ela, guardado por ela. E o mundo está passando por essas desgraças todas. E o mundo está em trevas. As trevas tomaram conta do mundo, para verem que chegaram na meta final da vida da matéria. Ponto final da vida da matéria, por saberem e conhecerem de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Daí agora é tratar de ler e reler, para desenvolver o raciocínio com mais brevidade possível, para se ligar à natureza, a sua verdadeira mãe, que há muito lhe espera para tirar todos desse sofrimento que não tinha cabimento e que parecia que não tinha fim. Mas até que chegou o fim, porque tudo na matéria é assim. Tudo que tem princípio tem fim. E até que chegou o fim de não serem mais torturados, mutilados, massacrados, martirizados pela matéria, sugestionados pela matéria. E assim viviam uma vida de padecimentos horríveis e sofrimentos terríveis, doenças horríveis, doenças terríveis, por aí estarem expostos a todo sofrimento, por o seu corpo ser um conjunto de ruínas reunidas, que por ser ruínas reunidas, por si mesmo se destrói. Porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. E agora está na hora da mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, que é o mundo da origem do racional, que se deformou em animal, e que era tido por estar ligado na matéria como animal racional. E agora, aí em suas mãos, todos os pontos básicos, definidos, a solução e definição de todos os mistérios, não existindo mais dificuldade alguma para voltarem para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, por estar aí em suas mãos toda a descida, até aí e toda a subida para o seu verdadeiro mundo. Como desceram e como subirão. Porque tudo na matéria é assim.
tem princípio e tem fim. Esse mundo de matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. E chegou o fim, porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Sua vida teve o seu princípio e, por ser de matéria, tem que ter o seu fim. Ou mudando para o seu verdadeiro mundo, desenvolvendo o seu raciocínio, ou descendo para as classes inferiores, por não querer desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu mundo de origem, e de formas que não há mais planos a fazer. Sim, sim, perder tempo na matéria, para quê? Para coisa alguma. Daí reaver, a não ser se transformar. No findar esse corpo, se transformando em outro, em classes inferiores, porque tudo se transforma, coisa alguma termina de vez. Termina aparentemente um corpo e se transforma em outro, em classe inferior. Por a deformação ser de transformação e sempre se transformando e multiplicando as transformações. E de formas que agora, todos sabendo como se unir e juntar-se à mãe verdadeira, que é a natureza, e é somente tratar de desenvolver o raciocínio para se ligar à sua verdadeira mãe, por estar preparado para se entender com ela, conversar com ela, dialogar com ela e ouvir dela todo o passado da deformação, do presente e do futuro, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo. Então, a natureza, conversando com você, esclarecerá tudo e lamentando sempre a vontade que tiveram de entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Por a vontade de ser livre, fizeram uso da vontade, como até hoje, todos aí cheios de vontade. Vontade disso, vontade daquilo, vontade assim, e vontade, mais vontades, e cheio de vontades, por a vontade de ser livre. Mas agora, cessaram as vontades, porque a vontade agora é uma só. E existe em todos só uma vontade, é voltar para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Essa é que é a vontade do momento de todos. Por quê? Porque já não aguentam mais a vida sem valor, que já caiu na negatividade de todos, por todos verem e sentirem que aí estão marcando passo nesse mundo de matéria a troco de nada. Sim, por de repente terminar a vida e acabar dizendo aos demais: não adiantou nada lutar tanto pela vida. Olha aí, lutou tanto e ficou tudo aí. Ainda mais diz: olha aí, aquele era um iludido pela vida. É assim hoje, todos conhecendo e reconhecendo a nulidade da vida, da matéria, em só perder tempo, sem proveito algum. Sim, porque de repente termina e fica tudo aí. Então agora, todos dispostos a sair dessa vida do marca-passo, a vida da matéria, e olhando para o passado e dizendo: cadê os antigos que tanto lutaram? Já todos se foram. Não adiantaram nada com as suas lutas. O mesmo sou eu. O que é que eu vou adiantar com as minhas lutas? Nada. Ainda mais diz: o atraso já se passou. Hoje estamos em evolução do adiantamento de tudo, em evolução racional. Não somos mais para pensar como animal. Animal é quem enxerga na matéria o tudo de sua vida, porque não sabe o porquê é um animal. Agora, racional tem convicção perfeita e clara e cristalina da vida. O objetivo racional é voltar ao seu mundo de origem,
o mundo racional. A continuação dessas mensagens se encontra no 724, volume do Histórico.